Good evening, guys. Uma ótima noite a todos. Espero que estejam todos muito bem, que estejam tendo uma ótima semana. Para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Felipe Lucindo, eu sou coordenador pedagógico da Evolute, também sou professor de inglês. Então, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, a gente está aqui, né? A gente tem a nossa aula de conversação, onde a gente sempre bola algum conteúdo em slide e traz para vocês, alunos, aqui para, né, sempre de uma forma descontraída, sempre tentando passar o conteúdo, né, que é o que interessa, mas de uma forma que fique mais fácil. Eu peço aí desculpa pelos latidos, mas infelizmente, né, não tem muito que a gente possa fazer para evitar. E aí, pessoal, vou até já deixar aqui na minha tela, olha, vamos lá. Para quem não sabe, nós temos um WhatsApp onde eu presto suporte a todos os alunos. A Ellen, minha assistente, está aí? Vamos ver se ela está aí hoje. Ellen, se estiver por aí, se pronuncie. Vamos ver se a Ellen está aí. Ó, hoje a Ellen não está aí. A Ellen, uma aluna, costuma me ajudar. Então, pessoal, nós temos um WhatsApp aí, ó, o número 12996214139. Então, pessoal, o que é esse número que está aparecendo na tela de vocês? Esse WhatsApp é o WhatsApp que eu utilizo para prestar suporte aos alunos. Então, conforme vocês possuem dúvidas durante o curso e quiser perguntar, praticar, professor, corrige minha pronúncia, vê se o áudio tá bom, através desse WhatsApp vocês conseguem me chamar para que eu esteja auxiliando vocês, ok? Além disso, pessoal, nós temos também, olha, o nosso canal do YouTube, aonde nesse canal do YouTube, por exemplo, todas as aulas vão para ele. Então, se você de repente perdeu alguma aula, não pôde participar, todas essas aulas vão para o YouTube depois, aonde basta vocês estarem me pedindo o link pelo WhatsApp que eu vou e envio para vocês. Então, todas as aulas ficam disponíveis aqui e, além disso, ó, o nome do canal é Evolute Franchising. Mas qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp que eu deixei a amostra ali, que eu envio para vocês por lá. Além disso, eu também envio para o pessoal os slides que a gente utiliza na aula, que é justamente uma forma de um material, né? É um material vitalício que vocês vão ter para o resto da vida aí, sempre que precisarem. Então, pessoal, outra novidade. Vamos lá. Como eu citei anteriormente, agora, antigamente, eu costumava enviar o convite da aula de conversação para todos os alunos. De qual forma? Eu enviava no WhatsApp de todo mundo. Eu enviava lá, né, uma mensagenzinha e tal. Porém, agora o convite ele vai estar disponível para vocês de uma outra forma. E qual vai ser ela? Quando vocês estiverem aqui na plataforma de aula, vamos supor que você está assistindo uma aula. Abrir a aula aqui. Sempre que vocês clicarem em tela inicial, aí ó quem apareceu. Então, olha, essa vai ser a forma do envio do convite da aula de conversação. Ele vai estar disponível na plataforma. Ah, professor, mas eu cliquei em tela inicial e não apareceu. Ó, agora apareceu de novo, agora não apareceu. Agora não apareceu. Por quê? Porque ele é randômico, não é sempre que ele vai aparecer, porque senão vocês não vão aguentar de tanto ver a minha cara também. Porém, se for o caso, é só vocês atualizarem, porque alguma hora vai aparecer, ó. Tô atualizando aqui, ó. Vamos lá. Aí, ó. Agora apareceu de novo. Então, o tema vai ser os artigos a, an e o the. Então, pessoal, e outra. Estão vendo esse link aqui, a ID e a senha da aula, ou até o acessar aqui, que quando vocês clicam, ele inicia o Zoom aqui. Agora, o link da nossa aula de conversação, ele é fixo. Então, toda semana vai ser essa mesma ID, essa mesma senha, esse mesmo link. Então, vocês tendo salvo por aí, vocês nem precisam entrar na plataforma e depender dela. Entendeu? Ó, até mostrando aqui, ó, compartilhando uma tela, ó, o tema vai ser os artigos aqui, ó, o a, o an e o the. Ok? Então, pessoal, agora, sempre que vocês quiserem participar da aula de conversação, é só estar acessando a plataforma e conforme vocês forem fazendo a aula,
vai clicando em tela inicial, atualiza. Até que eu fiquei jeitosa. Não fiquei ruim na foto, não. Geralmente a thumb do vídeo sempre é com uma cara estranha, assim, ó, tipo assim, ó. Thumb de vídeo geralmente costuma ser assim. A minha ainda tá legalzinha, ó. Isso porque eu tô com o olho inchado. Mas, então é isso, pessoal. Só passando para lembrar vocês, então, que agora, quando vocês quiserem o convite da aula de conversação, não precisa mais me pedir no WhatsApp nem nada do tipo. Basta vocês acessarem a plataforma que vai estar disponível aqui para vocês. Inclusive, a gente vai colocar um banner aí futuramente, né, para estar facilitando para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tá dando início à nossa aula. Hoje a gente vai estar falando sobre os artigos a, an e o the. Então, pessoal, qual que é a função dos artigos? Os artigos definidos e indefinidos, né, que a gente tem no português é o, a, os, as, uma, uns e umas. Então, eu vou à praia, eu vou na casa tomar umas brejas. Então, a gente tem esses artigos aí, cada um utilizado de uma forma diferente, e no inglês funciona da mesma forma. No inglês, nós temos os artigos a, an e o the, que basicamente significam a mesma coisa. Então, ó, how do you say articles? Articles. Ou, na verdade, você pode utilizar o som do R no T, então ficaria articles, articles, articles. Tudo bem que daí fica mais estranho, porque seria o som de dois R's um atrás do outro, então articles, articles. Essa é a melhor forma de se dizer essa palavra. Galaxy A01, o que você gostaria que eu explicasse? Perdão. Lembrando, pessoal, eu peço muito a compreensão de vocês. Eu entendo que vai ter muita gente que vai entrando depois e pede para de repente eu explicar alguma coisa. Só que como eu não posso parar a aula toda hora, justamente porque senão eu acabo, né? Eu acabo atrapalhando e a aula acaba se alongando muito. Então, quem de repente tiver alguma dúvida, quiser que eu explique algo, depois pode estar me pedindo o link da aula no YouTube, porque daí pode assistir lá, entendeu? Então, pessoal, eu conto com a compreensão de todo mundo aí. Ó, inclusive tem algum engraçadinho aí, ó. Pessoal, só um momento, por favor, que eu vou ter que banir da aula, porque já deu, ó, é isso que eu falo, às vezes fica complicado, eu peço até desculpas para vocês. Ah, então, pessoal, desculpa aí, ó. Mas como eu disse, às vezes fica complicado, a gente tá aqui, tá dando nosso melhor, vocês mesmos, né, tem que tirar um tempo do dia de vocês e às vezes acontece alguns imprevistos, mas vamos lá. Então, pessoal, a gente vai falar dos artigos em inglês, o a, o an e o the. Então, eles são, né, no português a gente tem diversos, no inglês vão ser só esses três. E aí, pessoal, basicamente o único artigo definido no inglês é o the, porque geralmente ele pode, por exemplo, os artigos indefinidos, eles só vão poder ser utilizados. Vou falar mais para frente, não vou me adiantar, mas o the, ele é o único que pode ser usado com substantivos no singular e também usado para substantivos no plural. Então, pessoal, o the, ele geralmente é traduzido por o, a, os e as. E aí, pessoal, vamos lá. Sempre que eu vou falar que eu vou utilizar o the, o que que se entende? Ali na primeira frase eu tenho um exemplo. The car is new. O carro é novo. E aí, de repente, fica a dúvida, mas por que que não usa a car is new? Ou an car is new? Sempre que você for usar o the como artigo, você entende que a pessoa para qual você está falando já sabe de qual carro você está falando, né? Fica implícito que vocês já falaram anteriormente sobre aquele assunto.
Até a Pione falou, a é um, o an é uma e o the é o a. Na verdade, é mais do que isso. Então, como eu estou dizendo ali, por exemplo, ó, você tem o exemplo, the car is new. Por que que eu não posso utilizar os outros artigos? Justamente porque quando você usa o the, é justamente quando você vai falar de algo que a pessoa que ouvir, por exemplo, vamos supor que eu estou conversando com o Júlio César, e ele pergunta, né? é, Quer ver? Ó? Vamos lá. O Júlio César me pergunta: como é seu carro? Eu vou e respondo: The car is new. Isso implica no quê? Que ele já sabe de qual carro que eu estou falando. Ele me perguntou sobre isso. Se eu falar a car is new, tipo assim, sobre que carro que eu tô falando? Estou falando sobre a car, um carro, mas que carro? De quem? E quando você usa o the, é que você a pessoa, o receptor, a pessoa que está ouvindo, ela já sabe do que você está falando, já foi subentendido de acordo com uma mensagem anterior. Ó, o A não é na frente de palavras que começam com consoantes e o N palavras que começam com vogais. Ó, Duda, a gente já vai chegar nisso daí. Então, mais um exemplo ali que a gente tem. The postcards arrived today. Os cartões postais chegaram hoje. Exatamente, ó, é um carro específico. Quando você usa o the, é quando já, mesmo que você não tenha falado, vamos supor que você está conversando com uma pessoa, então já está subentendido, você não precisa adivinhar. E vocês vão ver a diferença quando eu falar do A e do N. Então, the postcards arrived today. Os cartões postais chegaram hoje. Então, ó, a ideia de quem recebe essa mensagem, ela sabe de quais cartões postais você está falando. Então, vamos supor que você tem uma amiga ou um amigo que está viajando na Europa e você sabe que ele enviou, né, cartão postal para você. E quando você chega em casa, seu pai te fala: The postcards arrived today. Então, você já sabe do que se trata. Por quê? Porque você já estava esperando aquilo, você já comentou anteriormente aquilo. Agora, se eu substituo o the pelo a, por exemplo, primeiro que o a não pode ser usado no plural. Teria que ser assim, ó. A postcard arrives today. Ficaria um cartão postal chegou hoje. Você sabe de qual cartão postal se trata, substituindo o the pelo a? Não. A postcard arrived today. Vamos supor que isso daqui é seu pai te falando. Você não sabe. A postcard, mas e aí? Entendeu? Você não tem ideia. O the, ele sempre vai ser utilizado quando for algo que já está implícito, baseado em ser algo que você já imaginava, que você já estava esperando, ok? Então, deixa eu ver aí o que o pessoal está tendo de dúvida aí. Quando colocamos a, falamos a. Então, pessoal, não se atenha tanto à tradução. Por exemplo, a Raquel falou, o the é o, a, os, as. Na verdade, é mais do que isso, porque vocês vão ver que o, a, os, as pode se aplicar no a ou no en também. É entender justamente que sempre que você utilizar o the, é porque você vai estar falando sobre um item que já foi especificado anteriormente. Da mesma forma que aqui nós temos o exemplo: The car is new. Se eu colocar a car is new, um, o vai ser substituído por um. Um carro é novo. Mas que carro? A car is new. Mas que carro? Não sei de que carro você está falando. Agora, se eu falar the, vou até substituir. Car, the bike is new. A moto é nova. Então, você, por exemplo, todo mundo, muita gente aqui sabe que eu tenho uma moto.
Então, se eu falar the bike is new, o pessoal já sabe do quê? Que eu estou falando sobre a minha moto. Por quê? Porque foi um assunto que a gente já conversou anteriormente. Se eu falar a bike is new, uma moto é nova, mas uma moto é nova e aí? Que moto, de quem? Então, o the vai ser utilizado mais nesses casos. A ideia é justamente quem ouvir a frase já saber do que se trata. E aí nós temos o aí, ó. E aqui nós temos um exemplo que fica melhor explicado para vocês. Então, nós temos um exemplo onde Jussara fala: Where are Lavínia and Julia? Aonde estão Lavínia e Júlia? Aí a Dani vai e responde: The girls are playing. E aí, por que que uso the? Por que que a Dani fala The girls are playing? O que que ela tá querendo dizer com as meninas estão brincando? Vamos ver aí se alguém aí se pronuncia. Exatamente, pessoal. Ó, ó, a Carla aí falou, o Jean falou. Então, por que que a resposta ali usa o the? Porque ela já, primeiro porque está no plural e porque a Dani já sabe, né? Por exemplo, se a Dani falar The girls are playing, é porque as duas estão conversando e já sabe quem são as garotas, já sabe do que se trata. Então ela não precisa responder, por exemplo, Lavínia and Julia are playing. Ela pode? Pode, ela pode colocar Lavínia and Julia are playing. Porém, ela pode sim falar The girls are playing. E aí, né? Você já, a Jussara já vai saber de quais girls se trata, justamente por ela ter perguntado e ser algo que está explícito anteriormente. Na segunda frase ali nós temos Where is the apple I was eating? I was eating. Where is the apple I was eating? Aonde está a maçã que eu estava comendo? E aí, por que que eu uso the? Justamente porque é uma maçã que eu já estava comendo, então eu não estou procurando uma nova maçã, eu não estou procurando por uma maçã aleatória, não, eu estou procurando the apple I was eating. É a maçã que eu estava comendo, é algo que, né, eu já sei qual maçã que é, uma maçã específica. Qual é a pronúncia de backpack? Backpack. Backpack. E aí, pessoal, uma dica que eu dou para vocês aqui todos. Todo mundo que tiver dúvida de pronúncia, às vezes, de alguma palavra, divida ela em sílabas, divida ela em partes. Um relato que eu recebo muito dos alunos no meu WhatsApp é: ai, professor, eu estou com dúvida de como fala uma palavra. E algo que eu sempre digo, pessoal, divide. Então, vamos supor que vou até, ó, vamos lá. Pessoal, manda. Vamos lá, professor, eu tenho dúvida de como fala thousand, ou hundred, ou qualquer outra palavra. Não precisa nem separar em sílabas, mas algo que eu sempre digo pro pessoal, separa de alguma forma. Então, se você não consegue falar thousand, thousand, separa. Thousand, 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 hundred, hundred, hundred. E aí você separando, uma hora vai sair naturalmente. Então, thousand, hundred. Então, se você às vezes não conseguir falar, seja qual for a palavra, divide ela em partes, pronuncia pausadamente e naturalmente a sua pronúncia vai evoluir e você vai conseguir falar ela de uma maneira contínua. Ok? Então, ó, que nem a Raquel falou, ó, minha língua enrola quando eu tento falar 12 ou borracha, que seria 12 e rubber. 12, 12, 12, rubber, rubber, rubber. Entendeu?
Então, a questão, pessoal, não é separar em sílabas, é separar a pronúncia de uma forma que fique mais confortável para vocês e com o tempo vocês vão evoluindo de forma a falar contínua, entendeu? Então, você não precisa se preocupar em separar necessariamente em sílaba, mas separe de uma forma que, se você não conseguir falar por inteiro, fala uma parte, depois fala outra, e com o tempo você vai evoluir e a pronúncia vai sair contínua de uma forma, de uma maneira só, ok? Então, essa é uma dica que eu dou bastante para os alunos, porque parece ser algo simples, mas é algo que ajuda muito. Inclusive, durante as nossas aulas de conversação, outra dica que eu dou, conforme eu vou falando aqui, conforme vocês vão ouvindo, vai falando sozinho por aí também, vão praticando por aí também, porque é através disso que vocês vão ver onde vocês têm dificuldade e vão poder me perguntar depois. Então, voltando aqui para a aula, a gente está falando sobre o the. Então, nós temos ali Where are Lavinia and Julia? Aonde estão Lavínia e Júlia? E a Dani responde, The girls are playing. Então, mesmo se eu tirar a pergunta da Jussara ali, se eu deixar só The girls are playing, você subentende já que quem ouvir já sabe de quais garotas a Dani está falando. Assim como nós temos ali, Where's the apple I was eating? Aonde está a maçã que eu estava comendo? Não é uma maçã qualquer. É a maçã que eu estava comendo. Estou falando sobre uma maçã específica. Ali nós temos um outro diálogo. I'm looking for my backpack. Estou procurando minha mochila. E o Miguel vai e pergunta, What color is it? The backpack is blue. A mochila é azul. Então por que eu uso the? Porque é a backpack que eu estou procurando, já foi citada anteriormente. Então o Miguel, ele sabe que se eu colocar, por exemplo, ali, a backpack is blue, uma mochila é azul, mas uma mochila, qual mochila? Ali não, ali é o the backpack is blue. Então, the backpack is blue é a backpack que eu estou procurando, ele já sabe do que se trata, ok? Exatamente, porque é a sua mochila. Então, não é sempre que vocês forem citar mochila, carro, pessoa, seja o que for, mas algo que não é uma qualquer, você usa o the, ok? Pessoal, vocês entenderam? Tá? Vocês, a minha explicação tá boa? Vocês estão conseguindo pegar legal? Porque, pessoal, quem dita o ritmo da aula são vocês. Se vocês me falarem, não, professor, não estou entendendo, não tá ok, eu quero que você explique de novo, eu volto desde o início e explico tudo de novo se precisar, vocês sabem disso. Então, pessoal, são vocês mesmos aí quem ditam o ritmo da aula, viu? Mas, se vocês estão entendendo, eu fico feliz. Então, dando continuidade, nós vamos para o... Aí, ó. E aí, pessoal, alguns outros casos do the. Então, ó, substantivos únicos na sua espécie. Então, o que seria isso? Ali tem até alguns exemplos, ó. The earth, the world, the air, the weather, the moon, the president, the CEO, the sun. Então, são substantivos, é único na sua espécie. Existe mais de um sol? Não. Então, lógico que se você falar sobre sun, vai ser the sun. Só existe um sol, só existe uma terra, só existe um mundo, só existe um ar. Então, tudo que for único também na sua espécie, você usa o the. Nomes geográficos. Então, the United States of America, the North Pole. Então, o Polo Norte. The Brazil. Por quê? Porque é nome geográfico. Nomes de família. Então, The Kardashians, né? As Kardashians. The Silva, os Silva. E instrumentos musicais. Então, mesmo aí, ó, pessoal, aí é onde a gente vê, ó, se você for falar I am from the United States, você não fala I am from United States, entendeu? Então, ah, professor, mas eu posso falar I am from Brazil? Você pode, mas
do mesmo jeito você pode falar I am from the Brazil. Nesses casos aqui, nem é tão comum assim você utilizar. I am from United States. Stars, exatamente, no caso estrela. Estrela é, né, é único. Se você fala de estrela, então é the stars. Aqui, pessoal, esses alguns outros casos que eu dei do uso do the aqui não são tão comuns. Se eu te perguntar, where are you from? Você vai falar, I am from Brazil. Você não vai falar, I am from the Brazil. Entendeu? Mas pode ser que vocês cruzem com isso, né, no dia a dia de vocês. Isso sim, ó, Galaxy J7, a aula vai ficar gravada, depois as aulas ficam gravadas sim, pessoal. Então, quem quiser depois, é só me chamar no WhatsApp que eu já passei anteriormente, que eu passo para vocês o link do YouTube, viu? Então, vocês podem ficar tranquilos. Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade, agora a gente vai falar do artigo a. Então, o a no português é como se fosse um e uma. E diferente do the, que é um artigo definido, porque você já sabe do que se trata, do que está falando, o a ele é indefinido justamente porque você está falando, né, de alguma coisa, mas sem especificar qual. Então, como até está no exemplo ali, ó, se eu falar a ball e the ball, se eu falar I have a ball, eu estou falando que eu tenho uma bola, mas eu não estou especificando qual. Eu não estou especificando se é de basquete, se é de futebol, do que é. É diferente de eu falar, vamos supor que a gente está jogando basquete e eu falo I'm going to get the ball. Se a gente está jogando basquete e eu falei que I am going to get the ball, você entende que é a bola de basquete, porque a gente já está jogando basquete, é algo que fica definido. Agora, se eu simplesmente falo I have a ball, eu tenho uma bola, é uma bola qualquer, não está especificada de que esporte, qual que é, o que eu vou fazer com ela, entendeu? Então, ao contrário do the, o a geralmente ele só vai ser utilizado para itens no singular e que possa ser contado. Ô, Samuel, você é um amor, fico muito feliz, viu? Obrigadão aí por estar me ajudando. E aí, pessoal, por exemplo, a boy walks on the park. A boy walks on the park. Uma criança caminha no parque. E aí, que criança que é? A gente sabe de qual criança que a gente está falando? Exatamente. A boy walks on the park. Uma criança caminha no parque. É uma criança qualquer. A gente não sabe que criança que é, de quem que é filho, entendeu? Agora, vamos supor que eu escreva aqui, ó. The boys are walking on the park. Que seria os garotos ou as crianças, os garotos, os meninos estão caminhando no parque. The boys are walking on the park. Nesse caso, você já teria subentendido quais garotos são. Vamos supor que seja o Felipe e o Miguel do que a gente tem lá no exemplo anterior. Vamos supor que esteja perguntando: Where are Felipe and Miguel? The boys are walking on the park. Você sabe quais meninos são. Agora, a boy walks on the park. Uma criança caminha no parque. É uma qualquer. Não tem especificação. Então você usa o a. Ok? Pessoal, às vezes pode soar meio repetitivo, toda hora explicar a mesma coisa, mas é justamente porque é através disso que vai ficar gravado na mente de vocês, é através disso que vai massificar o conteúdo. Não existe nada nessa vida que a gente aprenda ou ouça uma vez apenas e aprenda. Não, tudo a gente tem que ouvir mais de uma vez, praticar mais de uma vez, falar mais de uma vez, entendeu? Então é esse mesmo processo. E aí, dando continuidade, qual que é a diferença do a e do an?
Então, basicamente, como falaram anteriormente. Então, o a gente usa quando o substantivo que acompanha começa com som consoante, assim como nós temos ali a boy. Então, boy começa com consoante, por isso que é o a. E o and vai ser utilizado quando a palavra começar com vogal ou som de vogal. Então, nós temos ali até os exemplos, olha. A dog, a knife, a hand, an eagle, an orange. Então, como vocês podem ver, qual que é a diferença? O a vai ser utilizado com palavras que comecem com som consoante e o an vai ser utilizado com vogal. Então, de certa forma, é simples, porque o uso dos dois é praticamente o mesmo. Literalmente, o que vai definir se é um ou é outro é se a palavra à frente começa com uma vogal ou uma consoante. Então, a dog, a knife, a hand, an eagle, an orange. Ok? Jaine, o que você não entendeu? Então, no caso é pelos. Aí que tá, tem algumas pegadinhas. É pela letra e também pelo som. E aí vocês vão entender que eu preparei uma pegadinha para vocês aí no final. Tanto o A quanto o N significa um ou uma. Então, tanto o A, né, o A, quanto o N significa o, um ou uma. Então, nós temos a dog, a knife. Tanto que vocês podem ver que na palavra knife, o K você não pronuncia, você não fala knife, você fala knife, como se nem existisse aquele K. A hand, an eagle e an orange. Ok? Como o som é diferente de perceber às vezes, é, é o mesmo significado. Exatamente, Carla, é o mesmo significado. O que vai mudar é se a palavra à frente começar com consoante, é o A. Se começar com vogal, é o N. Ah, mas tem casos. Vocês vão entender a pegadinha. Então, ó, alguns exemplos. I want a bottle of water, please. Eu quero uma garrafa d'água, por favor. A pair of shoes, um par de sapatos. You have a pretty cat. Você tem um gato lindo. Currently, I'm working on a website. Atualmente estou trabalhando em um site. Então, como vocês podem ver, em todos esses casos, não é, por exemplo, I want a bottle of water. Não, é I want a bottle of water, please. Então, por quê? Porque, como vocês podem ver, todas as palavras após começam com uma consoante, ok? O a e o n você usa apenas no singular. O a e o n você jamais vai utilizar no plural, apenas em singular. Ok? Outro fato importante: a e n apenas singular. Então, repetindo os exemplos. I want a bottle of water, please. A Jaine fez a Jaine aí tá on fire. O que faço quando a palavra começa com consoante, mas a pronúncia é como se fosse de vogal? É justamente aí onde está a pegadinha, Jaine. No slide da frente, se eu não me engano, já vou mostrar isso. No plural, uso the. É basicamente isso daí, mas na verdade não só usa o the. Tudo vai depender se é um item que você já sabe, né, do que se trata, né, um item único que já foi citado anteriormente, senão a frase vai ser construída de outra forma. Então, o the você pode usar tanto no singular quanto no plural. Então, eu posso falar the bike, a bicicleta, né? É singular. Eu posso falar the bikes, as bicicletas. Então, o the você pode usar tanto no singular quanto no plural. O a, né, o a e o n, você usa apenas no singular. Então, nós temos ali, I want a bottle of water, please.
Quero uma garrafa de água, por favor. A pair of shoes. Um par de sapatos. You have a pretty cat. Você tem um gato lindo. Currently, I'm working on a website. Atualmente, estou trabalhando em um site. Agora, o N. Paul is no longer an artist. He is now an engineer. Paul já não é um artista. Ele agora é um engenheiro. This was such an elegant evening. Essa foi uma noite muito, tão elegante, muito elegante. I already baked an apple pie for the meeting. Já assei uma torta de maçã para a reunião. I'm going to drink an orange juice after class. Eu irei beber um suco de laranja depois da aula. Então, como vocês podem ver, antes de todos os artigos você tem uma palavra iniciada por vogal. Então, essa é a maneira mais fácil de se diferenciar quando você usa o A ou o N. Então, eu vou repetir todas novamente. Paul is no longer an artist. He is now an engineer. Paul já não é um artista, ele agora é um engenheiro. This was such an elegant evening. Esta foi uma noite tão elegante. I already baked an apple pie for the meeting. Já assei uma torta de maçã para a reunião. E por último, I'm going to drink an orange juice after class. Eu irei beber um suco de maçã, aliás, um suco de laranja depois da aula. Então, pessoal, a forma mais fácil de diferenciar quando você usa o A ou o N é pelo substantivo que vem depois. Se começar com consoante, é A. Se começar com vogal, é N. Porém, aí tem sim o fato que a Jaine falou da pronúncia, que também tem que ficar de olho, mas essa é uma regra que vai funcionar em 99% das vezes. E exatamente, pessoal, até brincando aí no chat, em inglês, se você falar com uma pessoa americana e rir usando kkkk, kkk para ele significa Ku Klux Klan, que era uma seita terrorista, uma organização terrorista, é alguma coisa assim, agora me fugiu. Então lá eles riem utilizando o LOL, que é o Laughing Out Loud, ou hahaha, qualquer coisa menos o kkkk. Ó, eu vi a dúvida da Thalita ali, ó. Thalita, eu já te respondo, só vou dar continuidade aqui. Então, pessoal, vamos lá. Deixei algumas lacunas aqui para a gente preencher. Então, ó, there is espaço excellent lawyer in espaço office I know. Então, pessoal, na primeira frase, o que eu devo usar na primeira lacuna e o que eu devo usar na segunda lacuna? Aí, ó, tô vendo bastante gente aí. Ó, exatamente, pessoal. Quem respondeu and e o the está exatamente correto. E por quê? There is an excellent lawyer in the office I know. E por que o and e o the? Aqui eu tô falando que existe um excelente advogado no escritório que eu conheço. Por que aqui é the e não an ou a? Por que não pode ser there is an excellent lawyer in an office I know? Porque se você fala in an office, você está falando sobre um escritório qualquer.
Como aqui é um escritório que eu já conheço, que eu já sei do que se trata, que eu já conheço o escritório e que já está subentendido na conversa com a pessoa, então eu uso o the. Então é there is an excellent lawyer in the office I know. Então, tem um ótimo advogado no escritório que eu conheço. Ok? E agora na segunda frase. It's espaço honor to meet you. E aí, é A ou N? E, e aí, na segunda frase eu tô vendo o pessoal aí mais tímido. Tô vendo o pessoal digitando aí. Ó, o pessoal aí que respondeu N. Por que vocês responderam N ao invés do A? Aí, ó, o Marco já até matou a pau ali. E aí, pessoal, mora a pegadinha que eu falei para vocês. Lembram que eu falei que o A você usa com palavras que começam com consoante e o N você usa com palavras que começam com vogal? Aí que está. Existem algumas exceções a isso, que é justamente onde entra a parte da pronúncia. Como eu disse, a questão de você usar o A em palavras com consoante e o N com palavras que comecem com vogal vai funcionar em 99% das vezes. Porém, ó, it's an honor to meet you. Honor, honor. O H, você não é it's an honor. Se fosse it's a honor to meet you, beleza, mas como honor não existe, é it's, né? É honor, é it's an honor. Porque o som é de vogal, você não é como se o H aqui não existisse, entendeu? Até a Jaine aí, ó, o iPhone da Jaine tá por aí? Sim, sim, tá ali. Essa aula ela vai pro YouTube depois. Assim como vocês podem me pedir o slide para revisar depois. Então, ó, até como o pessoal já tinha citado anteriormente, então, pessoal, além do fator, né, do EI, você utilizar. Jaine, onde você está perdida? Pergunta aí para mim. Vamos lá. Então, pessoal, revisando. O EI você vai utilizar quando a palavra ou substantivo começar em consoante. O N você vai utilizar quando a palavra começar com vogal. Jaine, foi como eu disse, essa questão da pronúncia é uma questão muito delicada. Então, o mais simples, em 99% dos casos, é se ater em qual letra começa o substantivo. Se começou com A, né? Se começou com consoante, você usa o A. Se começou com vogal, você utiliza o N. Ah, mas tem aqui o H, que é consoante, e por que quando é A é N? A maioria das palavras com H, ó, tem até um slide disso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, faltam 2 slides apenas. Então, a maioria das palavras com H, o H é mudo. Então, sempre vai ser N. Então, justamente quando você for falar palavras onde a letra seja muda, você se atém à segunda letra da palavra ou ao som que você vai falar. Porém, como essa questão da pronúncia é algo muito delicado, é algo que, literalmente, pessoal, até eu que dou aula, eu levei uns 3 anos para começar a entender isso bem. Então, por isso que eu tento passar para vocês de uma forma mais descomplicada. E qual seria essa forma descomplicada? Se começa com consoante, usa o EI. Se começa com vogal, usa o N. Entendeu? Então, aqui, it's an honor to meet you, porque o honor você omite o H, e a maioria das palavras com H não tem o som dele. Na verdade,
Aí, ó, porque, ó, eu até mostro isso na parte de baixo. I'm going to buy espaço house. E nessa, pessoal, é A ou N? Ou N, ou the, qual que é? Aí, olha. E por que que agora é A e não N, sendo que house também começa com H? Ó, isso aí, Renato. Pessoal, certas coisas é só exatamente, pessoal, pela pronúncia. Porque agora, mesmo que seja uma palavra que começa com H, na palavra house, você pronuncia o H. House, house, house. Então, além de começar com consoante, tem som de consoante. Diferente do honor, honor, onde não existe a pronúncia do H. Entendeu? Então, I'm going to buy a house. E por último, there is espaço girl waiting for you. Nessa, pessoal, é o a. There is a girl waiting for you. Eu vi que teve gente que colocou o the aí. Eu vou dar exemplos de como essa frase ficaria com o the. Então, por que que é o there is a girl waiting for you? Girl, né? Aí, ó, começa com consoante, então você usa o a, você usa o a. There is a girl waiting for you. Eu sei, vamos supor que você fala, eu falo isso, aí, ó, quem aí? O Edivaldo. Vamos supor que eu falo para o Edivaldo, there is a girl waiting for you. Ele sabe de que garota se trata? Não, eu tô falando que tem uma garota esperando por ele. Ele não sabe que garota que é, nem nada do tipo. Agora, se eu falo, the girl is waiting for you. Nesse caso, ó, the girl is waiting for you. Se subentende que a gente já estava conversando sobre uma garota. Então vamos supor, sei lá, tava eu e o Edivaldo. Aí ele tava de olho numa menininha. Aí eu fui lá e falei, ó, tem um amigo meu que quer vir aqui conversar com você. Ele pode vir? Daí ela fala, pode. Aí eu vou e volto lá e falo pro meu brother Edivaldo. Eu falo, ó, the girl is waiting for you. Ele já sabe de qual garota se trata. Por quê? Porque é a garota que a gente já tava. Pessoal, que voz é essa? É porque aqui eu tenho que ser dupla personalidade, entendeu? Então eu tenho que eu tenho que mudar a voz aqui. Então, agora vocês conseguiram perceber melhor ainda a diferença do a e do the? Se eu falo there is a girl waiting for you, eu tô falando, ó, o Edivaldo, there is a girl waiting for you. Ele não sabe de qual garota que é, do que eu tô falando, ele sabe que tem uma garota esperando por ele. Agora, se eu falo pro Edivaldo, the girl is waiting for you, é porque a gente já sabe de qual garota se trata. Eu fui até ela, eu falei, ó, tem um amigo meu querendo trocar uma ideia aí com você, ele pode vir? Ela vai falar, pode. Aí eu vou e falo pra ele, ó, the girl is waiting for you. Entendeu? Pessoal, às vezes minha voz está acelerada, pode ser por causa de algum lagzinho de internet. Aí quando a conexão normaliza, aí vai tudo de uma vez. Mas pessoal, vocês conseguiram entender? Ficou bom esse exemplo para vocês? Aí, ó, puta, pessoal, eu fico muito feliz que vocês tenham entendido, porque às vezes até para mim, pessoal, e aí vocês veem como que é a questão do inglês e do aprendizado. Eu já falo inglês há mais de 4 anos e às vezes até para mim é complicado algumas coisas. Assim como o português é difícil, são coisas que, sabe, realmente são complicadas. E aí, pessoal, algo muito importante que é o que a gente estava falando. No inglês, existem basicamente 4 palavras com H mudo.
aonde ele não é pronunciado. Na verdade, ela e seus derivados. Então, sempre que essas palavras estiverem em alguma frase, mesmo que seja, né, uma palavra com consoante, você vai utilizar o N e não o A. Então, por exemplo, ali, ó, as palavras an hire, an honor, an hour, an honest. Vocês perceberam que todas essas palavras começam com H, mas nenhuma não é unhire, unhonor, unhour, unhonest. Não é. Então não tem o som de H. Essas palavras é unhire, unhonor, unhour, unhonest. Então, sempre que vocês verem essas palavras ou seus derivados, honorable, derivado de honor, heiress, que seria herdeira. Então, aí entra justamente a exceção da pronúncia, onde você não vai ser A só porque começa com consoante. Não, aí tem a questão da pronúncia que entra aí em ação. E aí, pessoal, o que eu recomendo para vocês? Todo mundo, depois que acabar a aula, justamente me chama no WhatsApp, pede o slide da aula, depois vai e vê a aula no YouTube. Por quê? Porque tudo que eu falei aqui, vocês devem absorver 50%, 60%, 70%. E só a prática vai levar à perfeição. Então, vamos lá, repetindo de novo. An hire, an honor, an hour e an honest. Pessoal, inclusive, todo mundo que me pede a aula depois no WhatsApp, eu conto com a compreensão de todo mundo aí, porque vocês imaginam, nós temos 84 participantes no momento. Imagina o tanto de gente que não me chama. Pessoal, é aquilo, às vezes, como agora eu estou em casa mesmo, às vezes eu só vou conseguir enviar o slide para vocês amanhã de manhã. Mas eu conto com a compreensão de todo mundo. Então, pessoal, além do que eu já passei anteriormente, eu deixei uma imagem aqui em inglês ilustrando, né? Então, o A is used in front of singular countable nouns, which are not specific. Então, a gente sempre vai usar o a, né, em questão, sempre que o substantivo, a palavra for no singular e que não seja específico. Então, a boy, a girl, a bike, não é específico, está falando de um garoto, de uma garota, de uma bicicleta, e não uma específica. Então, e basicamente, na maioria das vezes, sempre começando com consoantes. E o N você vai utilizar no mesmo caso, porém, na maioria das vezes, quando a palavra inicia através de uma vogal. Pessoal, vocês conseguiram entender? Tá bem explicado? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que gostariam de perguntar? Agora meio que livre, pessoal. Não precisa nem ser em relação à aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre qualquer coisa. Ah, professor, você torce pro Corinthians? Torço. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar agora, o chat é todo de vocês. Aí, ó, fico feliz, ó. Quem merece o Oscar o quê? Não cheguei nesse nível ainda não, pô. Ya é uma forma de dizer you? Isso aí, Camille. Inclusive, eu tô devendo para vocês uma playlist do Spotify que eu prometi montar pro pessoal praticar o inglês. Eu tô devendo isso daí. E pessoal, não existe gente lerda. Cada um evolui no seu tempo. Isso de gente lerda não existe, pode ficar tranquila. A Beatriz perguntou: o que é going to? Going to é quando você vai se referir a algo no futuro. I'm going to have dinner after class. I'm going to, eu vou jantar depois da aula. Para quem não tiver Spotify, eu posso estar fazendo no YouTube, pessoal. Vocês podem ficar tranquilos, viu? Inclusive, pessoal, vamos lá. A Dilma, Claudinha não faz mais parte da equipe da Evolute. Ela decidiu sair no final do ano passado para um novo projeto na vida dela. Então, as aulas de conversação agora são apenas comigo.
Pessoal, outra coisa que eu quero pedir para vocês. Quais temas vocês gostariam de ver aqui nas próximas aulas? Eu não tenho TikTok, pessoal. Ó, então vamos lá. Eu tô devendo para vocês uma aula da cultura americana. Eu tô devendo playlist. Quais outros temas vocês gostariam aí que eu trouxesse numa aula? Ó, conversação. Pessoal, vamos lá. O que vocês acham? Ó, você pode fazer uma aula com as palavras difíceis de pronunciarmos, mas quais palavras? Ó, eu poderia fazer uma aula com as palavras que o pessoal tem dificuldade de pronunciar. Só que para isso eu precisaria que todo mundo me chamasse no WhatsApp e me mandasse diversas palavras, porque daí eu teria com o que fazer, entendeu? Ó, a Rafaela falou sobre verbo to be e seus tempos. Rafaela, depois você pode até me chamar no WhatsApp. Pessoal, vocês devem estar vendo a minha tela aí. Eu vou até ver se eu consigo aumentar. É que aqui não tá dando para ver muito bem. Porém, nós já tivemos uma aula sobre verbo to be e seus tempos. Foi a nossa quinta aula. Então, pessoal, todo mundo que quiser aí as aulas anteriores, é só me chamar no WhatsApp. Ó, vou até deixar aberto aqui na tela de novo. Porque daí, ó, eu tenho no YouTube e também tem o slide da aula, que é o 12 996 21 41 39. Então, a aula de verbo to be, futuro, passado, a gente até teve ela. Então é só tá me pedindo no WhatsApp que eu envio para você, viu, Rafaela? Aula de cantada. Pessoal, eu tô em dúvida em duas aulas que eu vi o pessoal falar aqui. Então vamos lá. Vocês vão votar agora. Pessoal, a próxima aula, vocês preferem uma aula de conversação, aonde eu vou, né, fazer diálogos com o que a gente já estudou anteriormente, e aí durante a aula eu vou desmutar vocês e vocês vão praticar e eu vou auxiliar, ou vocês preferem uma aula sobre falando sobre palavras que vocês tenham dificuldade na hora da pronúncia? Qual dessas duas vocês preferem? Ó, eu já pensei aqui, pessoal. O Renato até me deu uma boa ideia. Pessoal, eu vou misturar as duas aulas. Eu vou montar conversações com palavras que vocês tenham dificuldade de pronunciar. O que que vocês acham? Então, eu posso montar uma aula de conversação com palavras que vocês tenham dificuldade. Só que para isso, pessoal, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Por quê? Porque para eu saber quais palavras vocês têm dificuldade para pronunciar, eu vou precisar que todo mundo, ou o máximo de pessoas que está aqui, me chamem no WhatsApp e me mande: olha, professor, eu tenho dificuldade na palavra tal. Entendeu? Por quê? Porque se vocês não me falarem isso, eu não tenho base. Entendeu? Amei a ideia de vocês, pessoal. Então, ó, o meu WhatsApp tá aí, ó, estático na tela aí faz um tempão. Então, pessoal, todo mundo depois da aula vai, me pede o slide da aula. Se eu não conseguir enviar agora, estourando amanhã de manhã, eu chegando na empresa, eu vou envio e temos a nossa próxima aula definida, que será, né, uma aula de conversação, aonde durante a aula eu vou estar desmutando vocês. Quem quiser participar, lógico, quem tiver vergonha não precisa participar utilizando as palavras que vocês têm dificuldade na pronúncia. Inclusive, eu tô vendo, ó, já tem um monte de gente aqui me chamando, ó. Ó meu WhatsApp aí, ó. Já tem bastante gente aí. Então, pessoal, fico muito feliz aí, ó. E depois, ó, quero ver lotado meu WhatsApp de mensagem, hein? Até agora nós já tivemos, essa é a 13ª aula, e todas as outras a gente tem o slide e tem no YouTube. Então,
O bom de ter no YouTube é que quem já assistiu pode assistir de novo e quem não assistiu pode assistir novamente. Outra coisa, pessoal, aproveitando que já estamos aqui, de repente quem chegou atrasado. Pessoal, o convite das aulas de conversação agora, ele vai estar disponível na plataforma para vocês. Então eu não irei mais enviar o convite via WhatsApp. Então, sempre que vocês estiverem fazendo aula e clicarem em tela inicial, é randômico. Então, ó, eu cliquei agora, não aconteceu nada. Aí, ó. Então, pessoal, o convite agora, o link é fixo. Então, toda semana, o link da aula vai ser o mesmo. Assim como a ID e senha. Então, se vocês pegaram o link da aula que vocês entraram hoje e entrar semana que vem, às 8 horas, quinta-feira, eu vou estar aqui. Assim como conforme vocês estiverem fazendo aula e clicarem em tela inicial, randomicamente, ó, tem hora que vai aparecer, tem hora que não, mas vocês vão conseguir estar vendo o convite da aula. A plataforma pode ser acessada pelo telefone? Sim, sim, você consegue estar acessando pelo celular através do Google Chrome, ok? Então, pessoal, fiquem de olho na plataforma, porque o convite das aulas de conversação vai estar lá. Pelo tablet também é possível acessar, ok? A Maria perguntou, outra dúvida que os alunos me perguntam muito: quantas aulas tem que fazer na semana? Pessoal, isso é algo muito único de cada um, porque um dos benefícios do EAD é justamente você assistir às aulas e fazer no seu tempo. Tem gente que vai fazer 3 horas por dia, tem gente que vai fazer 30 minutos por dia, tem gente que vai fazer uma vez na semana, e não existe certo ou errado. É apenas o tempo de cada um. Cada um evolui no seu próprio tempo. Tablet sem chip funciona de qualquer forma. Então, pessoal, ó, não, quando acabar o livro, aí acabou, né? Deixa eu ver se tem aí mais alguma dúvida? Eu já vi que tem bastante gente saindo já. Sim, sim, pessoal, todo mundo vai receber certificado no final do curso. Vai ser enviado para Correios para todos vocês, a nível nacional. Ó, o Cristiano perguntou: a gente está seguindo o roteiro dos livros? Não, não, pessoal, as aulas de conversação são de temas que, como vocês puderam ver, eu converso com vocês e vocês mesmos quem decidem o tema das aulas. Entendeu? Então a gente vai fazendo aqui conforme vocês quiserem. As provas, como funciona? No caso, as provas elas vão ser inseridas. Não tem prova na plataforma no momento, vai ser inserida ainda esse ano. Pode ser colocado no currículo? Não só pode, como deve, pessoal. Se vocês têm um inglês, né? Se vocês vão ser formados, vocês obrigatoriamente têm que colocar no currículo, porque é um grande diferencial. Ok? Explicar sobre as provas. Pessoal, as provas elas vão ser inseridas na plataforma e aí, na verdade, está sendo programado ainda, então não tem como muito eu explicar para vocês, mas quando for divulgado vai ter um vídeo na plataforma explicando para vocês, viu? Então vocês podem ficar tranquilos contra isso. Gabarito. Todo mundo que precisar de gabarito de aula, de caderno de atividade, é só me chamar no WhatsApp que eu envio para vocês tudo através dele. Então, quem tiver dúvida de pronúncia, dúvida de escrita, dúvida do que for, quem quiser slide de aula, link do YouTube, gabarito, é só me chamar no WhatsApp que falando comigo lá, vocês podem me pedir o que quiser, pessoal. Não me pedindo dinheiro, vocês podem pedir o que for. Não, não. Se você terminar o conteúdo do livro, né? As aulas de conversação aqui, elas são à parte, elas não têm a ver com as aulas do livro. Se você terminar as aulas do livro em 6 meses, a gente te envia o certificado e perfeito, é isso. Ô, Raquel, pagar seu lanche aí fica difícil, pô. Pessoal, a gente não vai aprender palavrão, pessoal. Isso daí não pode, aí já fica difícil. Ó, e o WhatsApp aqui tá bombando, ó. Tô vendo que o pessoal gostou da aula. Pessoal, fico muito feliz de saber que vocês estão gostando. Inclusive, se eu demorar para responder, vocês já estão vendo, ó.
Ó, a Angélica tá aqui, a Gabriele, tem um monte de gente que eu não adiciono porque é muita gente. Ó, o Bruno Amarilda, a Gé, ih, Rafael. Ó, tem bastante gente aqui, ó. Pessoal, eu fico extremamente feliz. Pessoal, diz aí pra mim, vocês gostaram mesmo da aula? O que vocês acharam da aula de hoje? Ah, pessoal, eu fico extremamente feliz com esse feedback de vocês. Putz, é algo que pra mim é sem palavras, eu só tenho a agradecer. E aí, pessoal, estamos combinados então? Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, nós teremos uma aula de conversação, aonde eu vou estar desmutando algum de vocês, né? Quem quiser aí eu vou estar desmutando para a gente praticar a conversação das palavras que vocês tiverem dificuldade. E aí, o que, que eu quero que vocês façam? Mandem para mim no WhatsApp as palavras que vocês têm dificuldade, porque vai ser através delas que eu vou estar montando os diálogos da próxima aula, ok? Pessoal, por hoje é só. Good night, guys. Have a nice weekend. Então, todo mundo, um ótimo final de semana. Descansem, aproveitem, estudem. E qualquer coisa, vocês sabem. Só me chamar no WhatsApp que eu estou completamente à disposição de vocês, viu? Uma ótima noite, pessoal. Um beijo no coração de todo mundo. Bom final de semana, bom descanso. Qualquer coisa é só me chamar. Tchau, Samuel. Tchau, Laís. Tô vendo vocês dando tchauzinho, hein?